Narrar o passado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição é também narrar o passado de Itararé. A história de nossa paróquia confunde-se com a história dessa terra abençoada. No atual Parque da Barreira estava localizada a residência do Major João de Almeida Queiroz. As primeiras missas para os moradores da região eram realizadas na casa do Major, ficando as cerimônias a cargo do cônego Cisenando da Cruz Dias. O cônego Cisenando também foi o responsável por reunir forças para a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, quando o local era somente um pequeno povoado. Em setembro de 1879, o coronel Licínio Carneiro de Camargo fez a primeira doação de terras para que a capela fosse construída. A primeira estaca para a construção da capela foi plantada pelo cônego, junto com o major João de Almeida Queiroz. O carpinteiro Jorge de Assis Ribeiro esquadrejou o então largo da capela e deu direção à futura Rua General Carneiro, atual 15 de novembro. As obras, de fato, tiveram início em maio de 1880 e foram concluídas em dezembro daquele mesmo ano. O coronel Jordão do Canto e Silva doou a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi entronizada na capela. E a primeira missa foi realizada no primeiro dia do ano de 1881 pelo cônego Cisenando, marcando sua inauguração. Após a construção da capela, diversas casas foram construídas no seu entorno. A vila de Itararé cresce e no dia 28 de agosto de 1893 foi criado o município São Pedro de Itararé. Em 22 de novembro de 1897, a capela transformou-se em paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A igreja matriz era inaugurada no mesmo local da antiga capela no dia 19 de março de 1904. Em 1911, o pároco Padre Caetano Jovino assumiu como prefeito da cidade, sendo responsável por diversas obras, como a doação do terreno para o estabelecimento da Escola Tomé Teixeira, a aquisição do terreno da Santa Casa e a construção do primeiro serviço de abastecimento de água da cidade. Durante o conflito conhecido como Revolução de 1930, a região de Itararé foi palco de intensos combates. Nesse cenário de medo que a população vivia sob a iminência de um bombardeio, o bispo Dom José Carlos de Aguirre veio a Itararé e realizou missas e terços pela paz. Entre 1940 a 1943, a paróquia teve como párocos 2 padres da ordem cisterciense, que ajudaram a fundar a abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz, em Itaporanga. O padre Domingos Darná, que trouxe consigo o espírito de disciplina monástica, e o padre Eberardo Vurrinauá, que nos momentos livres se dedicava à visita aos doentes. Com grande envolvimento da comunidade e incentivo do Monsenhor José Pires de Almeida, pároco entre 1933 e 1940, foram realizadas as obras para a construção da Igreja de São Pedro. O padre Teotônio dos Reis e Cunha chegou em Itararé para ocupar a função de pároco no ano de 1949, permanecendo na cidade por 13 anos. Ele foi responsável pela idealização da atual Igreja Matriz. O projeto da igreja foi assinado pelo arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, também responsável pelo projeto do Santuário de Aparecida. E o cônego Teotônio ele marcou a história de Itararé como um dos grandes idealizadores, não apenas da Igreja Matriz, mas também incentivador do povo católico de Itararé. É muito interessante notar como o povo, os mais antigos principalmente, eles têm uma recordação muito cara do cônego Teotônio, e até hoje, se você constatar com algumas pessoas, elas vão se lembrar da época de sua avó, da época do seu tio, desse padre que marcou a história de Itararé e que, sem dúvida, ele entra como um dos grandes vultos da história desta paróquia. Durante a construção da nova Igreja Matriz, a sede da paróquia foi a Igreja São Pedro. Nesse período, várias festas foram realizadas para arrecadar fundos para as obras. No dia 8 de outubro de 1961,
Inúmeros fiéis foram à cerimônia de inauguração da nova Igreja Matriz, que contou com a presença de Dom José Carlos de Aguirre, bispo diocesano, Dom Antônio Maria Siqueira, arcebispo coadjutor de São Paulo, Dom Atanásio Merkle, abade cisterciense de Itaporanga, Monsenhor Luiz Gonzaga da Silva, reitor do Seminário Central do Ipiranga e sacerdotes de paróquias vizinhas. Na cerimônia foi lida uma mensagem do Papa João XXIII que congratulava o pároco e o povo da cidade. Na segunda metade do século XX, o número de comunidades da paróquia cresceu de forma significativa, acompanhando o desenvolvimento da cidade. A paróquia, assim como a cidade, ela está dentro de um crescimento. Então, como a cidade vai crescendo, a paróquia, para ela poder estender os seus braços aos demais bairros, às demais comunidades, ela precisa se expandir. E essa expansão se faz através da criação de novas comunidades, onde a paróquia coloca um santo como o patrono daquela capela, e em volta disso se constrói a comunidade, né? Nós temos vários exemplos de comunidades que nasceram, por exemplo, de uma capela. Por exemplo, a comunidade Santa Terezinha, que nasce lá na Vila Santa Terezinha a partir da igreja dedicada à sua padroeira. Os religiosos estigmatinos ficaram encarregados da paróquia em 29 de fevereiro de 1976. Enquanto religioso estigmatino, expresso considerável satisfação em fazer parte do grupo dos padres e irmãos que servem há 45 anos nesta paróquia. Aqui evidencio os nomes daqueles que me antecederam na missão de pároco. Padre Alberto, posteriormente Dom Alberto, Padre Mainardi e Padre Estival, já falecidos. Padre Narciso, Padre Ovídio, Padre Pedro, Padre Rogério e Padre Gilcinei. Além dos párocos, inúmeros vigários deram significativas contribuições de testemunho e vivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta região tão importante para a Diocese de Itapeva. Destaco aqui a presença e missão das Irmãs da Sagrada Família em favor do povo de Deus nesta realidade missionária. Eu cheguei aqui na paróquia de Itararé no ano de 1989, mais precisamente no dia 11 de maio, me lembro bem. Eu vim logo depois da saída do Padre José Estival e do Padre Sebastião Marçom, e aí assumimos eu com mais o Padre americano Donald, que ficou aqui apenas por 2 anos. E do ano de 89 eu fiquei até o comecinho do ano de 97, ou final de 96. Nesse período, os fiéis trabalharam junto ao pároco para a construção do centro catequético na comunidade de São Pedro. O centro catequético ali da São Pedro nasceu de das experiências com a própria festa de São Pedro ali, onde era um espaço bastante grande que não era bem aproveitado. Então, nas conversas durante a festa, surgiu a oportunidade, o projeto de se fazer ali um aproveitamento para salas e melhorar o local da festa. Os carnezinhos foram distribuídos em toda a paróquia, na zona rural, e aí a gente tinha uma secretaria lá na Igreja São Pedro. Trabalhava eu e o Silvio. E aí todo mês a gente fazia arrecadação, o Silvio ia nas casas arrecadar e eu fechava o balanço do mês, né? E nos 2 anos foi suficiente realmente para deixar como está hoje o centro catequético, né? Um espaço muito bem aproveitado pela paróquia, para a catequese, para a formação e o próprio local da festa, né? Que com o passar dos anos foi melhorado ainda mais e graças a Deus pudemos realizar. Missões estigmatinas aconteceram em julho de 1996. Foi, assim, muito importante aqui na nossa paróquia, porque vieram padres estigmatinos de diversas partes, né, da nossa província, e o encerramento das missões que foi bonito, sabe?
foi lá no Elefante Branco, e aí vieram as comunidades, né? Todas as comunidades saíam em procissão, sabe? Com bandeiras, com bandeirinhas, faixas. E, nossa, foi assim, um momento muito bonito, né? Pra gente ver lá de cima do Elefante Branco, de cima até embaixo, aquela multidão subindo lá pro Elefante Branco. Nossa, foi um momento muito emocionante. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Itararé, no qual, neste mês de novembro, nós vamos comemorar o centenário da paróquia. 100 anos que a paróquia vai fazer. E nesses 100 anos, muita coisa aconteceu. Desde 92, quando eu cheguei em Itararé, a primeira paróquia, após ser ordenado, é a paróquia que está marcada dentro da minha vida, dentro do meu coração. E por isso é tão especial esse momento e é tão importante estar com vocês. A comunhão é sempre essa partilha, essa alegria. Que nós temos a agradecer a Deus por esse dia do sol, para as pessoas que estão trabalhando, disponibilidade e por todos que trouxeram, ofertaram seus alimentos, para que realmente esse ano seja a manifestação do corpo de Cristo, muito mais solidariedade, muito mais partilha de alimento na mesa daqueles que mais precisam. Nosso legado foi a missão, a Casa de Santiago, a construção das comunidades, o trabalho incansável do dízimo, trabalhos missionários. Em fevereiro de 2009, eu assumi como pároco desta paróquia e esse meu paroquiado perdurou até outubro de 2018. Apesar da inauguração da Igreja Matriz em 1961, o seu projeto original ainda estava inacabado. O padre Gilcinei Vandes de Jesus Cambuí realizou um antigo anseio da comunidade com a construção da torre. O projeto que foi criado lá na década de 40 e estava ainda sem dar iniciativa e a gente fez e liquidamos. Para tanto, contou com o auxílio de diversos colaboradores e os frutos da ação missionária precedente. E aí foi-se erguendo a torre, né? Eu lembro que no dia da colocação da cúpula da torre, nossa, reuniu muita gente aqui na igreja, né? Foi um momento assim muito bonito para a nossa paróquia, né? Pensar na minha contribuição para a vida desta paróquia é me lembrar das pessoas que fizeram parte do meu trabalho ao longo destes quase 12 anos. E não vou nominá-las porque são tantas, desde coordenadores de pastorais, coordenadores de comunidades e demais missionários da paróquia. Foram muitos e muitos assim. Os feitos que nós realizamos aí são de autoria de uma grande equipe, né? Foram pessoas que me assessoraram de uma forma bastante contundente e de modo que nós pudemos, ao longo destes anos, fazer a diferença aí na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itararé. No mais, eu fiz aquilo que o padre faz de comum, que é a sua atenção para os sacramentos, para as pastorais e a experiência mesmo de caminhar junto com o povo. Foi isso que nós fizemos. Eu não poderia deixar de destacar também o papel importantíssimo dos vigários que passaram por aí ao longo do meu trabalho e que deram condições também para que nós pudéssemos fazer o que fizemos ao longo destes anos que estive à frente da paróquia. O padre Ricardo dos Santos Aguiar assumiu a missão de pároco em 14 de outubro de 2018. Ao longo do caminho percorrido, podemos dizer que este caminhar juntos gestou com fé e esperança o nascimento de 2 filhas. Falo carinhosamente das porções do povo de Deus que formaram a paróquia São João Batista, de Bom Sucesso do Itararé,
e Paróquia Divino Espírito Santo aqui em Itararé, com ereção canônica recente. Tenho satisfação em testemunhar que este feliz nascimento, fruto da ação do Espírito Santo entre nós, nos anima a permanecermos atentos à palavra de Deus. A pandemia trouxe um cenário ainda mais desafiador para a atividade missionária, mas o padre, junto com a Pastoral da Comunicação, PASCOM, tiveram um papel fundamental para que a comunidade continuasse vivenciando a sua fé. Estamos aqui para fazer os nossos primeiros testes de transmissão, pois também queremos chegar até você com uma mensagem de Deus, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria e de conforto. Em 2021, o Padre Ricardo, com o apoio do Conselho Paroquial e de todas as lideranças paroquiais, deu início à troca do forro da Igreja Matriz. Além da torre, a gente reformou totalmente a Igreja Matriz, refizemos totalmente o beiral, que é um estuque, refizemos o telhado, trocamos todas as telhas, e recentemente refizemos o forro, né? Reconstruímos o salão paroquial na Matriz. Eu me sinto muito realizado, eu não tenho um diploma universitário, mas me realizei como profissional. O dia 22 de novembro deste ano de 2022 é marcante, pois relembra a data da ereção canônica da nossa paróquia há 125 anos atrás. Celebrando as conquistas históricas, acolhendo o dom de Deus nas ações de cada dia e celebrando com louvor e ação de graças a verdade da fé presente na vida de cada batizado, seremos autênticas testemunhas do amor de Deus entre nós. Com a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, que Deus abençoe a ti e a todos os teus. Alegrai-vos, somos paróquia Nossa Senhora da Conceição. Tudo isso são apenas fragmentos que compõem uma parte dos 125 anos de história da nossa paróquia, mas que testemunham o trabalho e a oração na vida de nosso amado povo. Nas terras de São Pedro e Itararé, no altar da pequena capelinha, um povo de oração e muita fé, pedi à Mãe de Deus, Virgem Maria, saúde e proteção, trabalho e união, e assim nossa cidade só crescia. 125 anos de história, de trabalho e oração, sob os cuidados de Maria, Nossa Senhora da Conceição. Alguma nova paróquia foi criada para o bem da messe do Senhor. Por ela muitos padres já passaram e religiosas animadas no amor. Diocesanos, cistercienses, irmãos da Sagrada Família, estigmatinos, seguimos nesta trilha. 125 anos de história, de trabalho e oração, sob os cuidados de Maria, Nossa Senhora da Conceição. Paróquia celeiro de vocações, sacerdotes, religiosas, religiosos, leigos comprometidos com a Igreja, buscando os sacramentos fervorosos, batismo, crisma e comunhão, penitência e unção, matrimônio e ordem juntos na missão. 125 anos de história, de trabalho e oração, sob os cuidados de Maria, Nossa Senhora da Conceição. Novas comunidades foram nascendo, enquanto a fé do povo só crescia. Hoje rende a Deus muitos frutos, sob o olhar e pelas mãos da Mãe Maria. Pela história, gratidão, pelo futuro, oração, sede santos, eis a nossa vocação. 125 anos de história, de trabalho e oração, sob os cuidados de Maria, Nossa Senhora da Conceição.